No Brasil, cada pessoa produz cerca de 382 quilos de resíduos por ano, mas apenas 3% são reciclados. Um número que mostra o tamanho do desafio e, ao mesmo tempo, o potencial desse setor para reduzir emissões, gerar empregos e impulsionar a economia circular. Para analisar esse cenário, eu converso agora com Roger Amarante, diretor de Relações Internacionais do INESFA, o Instituto Nacional de Reciclagem. Seja bem-vindo, obrigada pela sua participação aqui. Eu começo falando desse número, 3%. É um número muito baixo, né? O que precisa ser feito para a gente aumentar a reciclagem no Brasil? Bom, Patrícia, obrigado pelo convite mais uma vez. Bom, esse é um número que o governo divulga através dos resíduos dos lixões, né? Então, através de toda a reciclagem da parte de coleta de resíduo de empresas ou de casas, gera esse número. Então, apenas 3% realmente é reciclado. Porém, há uma indústria em volta, né, enorme, em que ela trabalha com a reciclagem. Nós trabalhamos em torno de 40%, ou seja, são materiais que não chegam nem a ir à população, né, que são coletados no meio do caminho através dos recicladores, dos coletadores e das cooperativas. Então, esse número é muito maior de reciclagem do Brasil. Quando a gente fala, por exemplo, de indústrias, né, que já tem ali na sua cadeia, ela precisa ter uma gestão de resíduos, então ela contrata uma cooperativa, uma empresa de reciclagem para poder fazer esse processo e por isso ele não chega a chegar à natureza ou nas coletas que a gente tem no meio urbano. É isso? Correto, é assim, ó. Todo produto, ele tem um valor econômico agregado, né? Então, este produto, como ele tem uma demanda muito grande, ele é coletado antes de chegar na população, antes de chegar nos lixões ou quando ele for jogado. Você pode reparar as latinhas, como que elas são feitas. Se você colocar uma latinha numa lata de lixo, logo um agente catador vai pegar essa latinha no meio do caminho e vai mandar para o processamento. Então, ele manda para a cooperativa, ele manda para um ponto de coleta ou ele manda para um coletador no bairro. E aí começa todo o processo de reciclagem. O gancho que você pegou das latinhas, a gente recicla, né, mais quase 100% das latinhas utilizadas hoje aqui no Brasil. Porém, outros produtos ficam de fora e tem um percentual de reciclagem muito baixo. Falta consciência da população, falta coleta seletiva, faltam políticas públicas. Onde que está o principal desafio do setor nesse sentido? Bom, vale importante dizer que todos os participantes, como desde a população, governo e os agentes, são importantes que façam a sua parte, né? Não tem como a gente transferir apenas para uma parte da cadeia. O que faz diferencial do produto e na sua coleta é o valor econômico. Então, existem produtos com menor valor econômico e esse produto de menor valor econômico, ele não faz andar, que é como se diz na cadeia. Ele precisa ter toda a sua circularidade. Então, por exemplo, o catador não vai pegar um produto que tem um baixo valor econômico, porque ele vai estar transferindo e carregando um peso sem que não tenha uma rentabilidade para ele. Então, cabe isso sim, os governos fazerem sua parte e fazer o sistema de coleta seletiva. A população faz parte? Faz parte. A gente tem que ter uma educação para a população para que possa segregar desde o material que venha na sua casa até chegue na coleta de lixo lá no prédio e depois vá para o destino correto, né? Então, a prefeitura é uma das que tem que se participar dessa parte de coleta. E você acha que faltam políticas públicas? A gente ainda faz isso mal, esse processo de coleta seletiva? É importante falar isso porque toda política pública, ela é sempre bem-vinda desde que seja aprimorada, né? Então, toda vez que a gente aprimorar uma política pública, a gente vai ter benefício. Mas falta sim, falta educação na população, falta que a política seja introduzida e demonstrada à população qual a importância da reciclagem, porque senão esse custo todo sobe para a prefeitura. As pessoas na educação ambiental e tanto no valor do produto da reciclagem, ele deveria ser olhado como um produto que precisa de muitos incentivos, justamente porque ele impacta positivamente toda uma cadeia. Na hora que a gente retira recursos naturais, na hora que a gente usa a energia, a água para produzir, por exemplo, para extrair o aço, o alumínio, né? Assim, se a gente já tem esse produto de uma forma geral, já disponível e que pode ser reutilizada e reciclada 100% como se fosse nova, esse produto ele deveria ser tão mais valorizado tanto pela população, né, na hora da educação ambiental, como por políticas públicas, como também pelos empresários e aí todo o setor. Correto, entendi. Patrícia, a gente tem que entender o seguinte, a empresa, ela visa lucro.
Então, toda empresa que produz um produto, ela visa o seu melhor rentabilidade. Então, ela só vai dar preferência a um produto reciclado desde que tenha um viés econômico, em que ela tenha um benefício. Se esse benefício não houver, ele não vai usar o produto. Ele simplesmente vai te continuar usando a matéria-prima virgem, independente do processo como um todo, né? Porque as empresas são criadas para gerar riqueza. Então, para que isso possa ocorrer, nós temos que começar com a política pública de incentivo dos produtos, né? Insumo reciclado, incentivo tributário e aumento do consumo desse produto. Aí a cadeia desce como um todo. E como é que você envolve todos os setores em prol disso? Bom, tanto a população na consciência, como a indústria, como né, as políticas públicas? Esse é o trabalho que o INESFA vem fazendo lá em Brasília, né? Nós estamos lá semanalmente trabalhando com o governo para que as políticas públicas sejam implementadas. Não é fácil também você simplesmente implementar uma política pública, existem vários setores envolvidos, desde a indústria de transformação, o setor da indústria de reciclagem, os catadores, todos com seus interesses particulares, né? Então é complicado. Mas como que a gente pode fazer? Quais são as soluções que vocês apresentam? Bom, a participação como um todo da sociedade civil é importante, né? O incentivo ao uso e o aumento de incremento do uso através do governo, e aí sim nós criamos a PEC da reciclagem exatamente para aumentar esse incentivo. Então o que a PEC diz? Se a indústria comprar materiais reciclados, ela terá um crédito e uma isenção ao setor de reciclagem da recolhimento do tributo. Com isso nós vamos conseguir aumentar o consumo. Quando você começa a dar esse incentivo e você começa a incentivar a indústria a consumir, a indústria vai preferir a utilizar o produto reciclado em detenimento do produto virgem. Além de que existe também no setor uma área da informalidade. Então nós vamos começar a ter formalidade nas empresas desde lá de baixo do catador de ruda para que isso tenha um incentivo maior. E aí nós vamos conseguir aumentar o consumo desse material reciclado. No caso do catador, ele tem uma função muito importante, né, para a nossa sociedade, tanto para a reciclagem como sobre a limpeza, né, essa gestão de resíduos que a gente precisa, principalmente urbana, como um todo. Mas hoje não é uma profissão valorizada, né, e que tem todos aí os benefícios de um trabalhador de uma forma geral. Como é que vocês têm trabalhado isso? O que evoluiu em relação a isso para dar melhores condições de trabalho, mais dignidade, mais rentabilidade nessa função tão importante hoje em dia? Patrícia, é um importante assunto em que nós estamos defendendo e fazendo um trabalho bem conjunto com a ANCAT, né? Que é a Associação Nacional dos Catadores. Você da população que está nos assistindo, quando você vê um catador na rua, em vez de você ter aquela negativa em prol dele, que ele seja algum risco, pelo contrário, ele é um agente que está começando a fazer a catação do produto, que está jogado na rua, aquele que a prefeitura não pega, para que esse produto volte para o setor de reciclagem. Existem ainda no Brasil muitos catadores não cooperados. Existem várias cooperativas, mas muitos não são cooperados e estão na informalidade. Então, quando a gente tiver todo esse incentivo de você aumentar este consumo naturalmente com o apoio do tributo, nós vamos ter uma formalidade dessas empresas, porque aí eles vão começar a entrar na formalidade. Hoje já existe o MEI catador, né? Hoje existem linhas de crédito para catador, para que ele possa trabalhar, mas para isso ele tem que se formalizar, né? Então só praticamente as cooperativas é que estão tendo esses benefícios. A hora que o catador de rua começar a criar sua MEI catador, ele vai começar a ter linha de crédito, vai poder botar, investir em equipamento para coleta, vai poder botar um carrinho elétrico, ele vai ter mais incentivos para poder coletar mais material, porque hoje imagina, como é que um catador carrega 100 quilos por dia? Se a gente pegar 100 quilos por dia num valor baixo, ele praticamente não faz R$100 por dia. Como é que ele consegue sobreviver, né? Então, a hora que a gente começar a ter um apoio e um incentivo no tributo, a usina vai demandar mais produto, vai valorizar mais esse produto, ele vai pagar mais por esse produto, porque ele vai ter um crédito. E aí você vai ter um aumento de consumo da cadeia de cima para baixo. E nisso a gente tem que tratar, né, de todas as pontas. Então a gente está falando de uma economia circular. Você acredita que assim as empresas elas deveriam já na hora de pensar no produto, ela já pensar em que materiais ela pode usar, que design ela pode criar, já pensando nessa reutilização e também toda essa cadeia, que essa economia circular só vai funcionar quando a gente, na hora do papel, na hora ali da criação, já começar a pensar nessa fonte como um todo?
Ótimo ponto. Já existem algumas indústrias que fazem esse processo, né? A indústria automotiva, ela já vem procurando, na solicitação dos seus fornecedores, que eles aumentem o consumo de uso de produto reciclado. Então, são nessas formas, principalmente no plástico, que a gente tem uma maior dificuldade de regeneração e de reciclabilidade, né? Porque ele tem uma mistura química. Então, quanto maior for esse incentivo e quanto maior for as exigências, melhor será a reciclabilidade do carro. Então, a gente, na indústria automotiva, ela já está atuando como isso. Nós temos agora um outro projeto que se chama Projeto Mover, que está em andamento, que é da reciclabilidade dos carros e dos caminhões, e que está em andamento junto com o governo. Então, é mais um incentivo, mais uma política pública que está vindo por aí. E você está correto. Quanto maior for o consumo e quanto maior for a demanda por produtos potencialmente reciclados, maior vai ser a regeneração do produto. Então, não adianta eu criar um produto que ele não tem reciclabilidade, né? Ele precisa ter composições de reciclabilidade. Um plástico, por exemplo, se você misturar alguns produtos químicos, ele não tem reciclagem. Aí nós vamos ter que levar para um outro setor, que seria de queima, de processamento desse material com um custo muito elevado. E aí ele não tem reciclabilidade. A gente tem percebido uma demanda muito crescente em relação aos metais considerados raros, né, que são usados aí nos eletrônicos, celulares, na automação. E a gente vê que esses produtos também têm tido uma vida útil cada vez menor. E não existe um incentivo para que a gente entregue esse produto de uma maneira geral ou devolva para a empresa, para que esses metais possam ser reciclados e utilizados novamente, né? Como é que o setor tem se planejado para isso, para atender essa demanda e para reciclar cada vez mais aqui no Brasil? Bom, vamos lá. Nós estamos falando do setor de reciclagem de eletrônicos, né? Nós temos um comitê especializado em reciclagem eletrônica lá no Instituto Nacional de Reciclagem, que é que falamos sobre essa demanda desses materiais. Cada dia mais, esses consumos de materiais eletrodomésticos, eles têm, em vez de terem sido consertados, né? Eles estão sendo reciclados, né? O problema é que o Brasil é um país continental, né? Então, a dificuldade que a gente tem muito grande de movimentação de produto é muito grande. A logística é um custo elevado no setor de reciclagem. É um dos maiores custos que o setor tem. Para que a população entenda, você movimentar material para os grandes centros, que é onde são destinados para a destinação de reciclagem, é muito alto o transporte rodoviário. Então, você trazer um material do centro-oeste, do norte e do nordeste para São Paulo fazer o processamento é muito caro. Então, para que isso possa ser desenvolvido, existe necessidade de alguns pontos de coletas. Hoje no Brasil nós temos praticamente 9 ou 10 empresas que fazem o tratamento desse material eletrônico. E eles possuem seus pontos de coleta estratégicos no Nordeste e no Norte, além de alguns no Centro-Oeste. Esse material hoje é destinado corretamente, então o material, quando a gente recebe, ele é segregado, separado. A população tem que entender, por exemplo, quando eu pego um ferro de passar roupa, ali tem vários compostos, eu não reciclo ele como um todo e ponho para botar dentro de uma indústria. Eu tenho que trazer para dentro de casa, separar o material e destinar a cada um deles. Plástico vai para um setor, o ferro vai para outro setor, a parte eletrônica das placas vai para uma outra empresa e os cabos vão para outra empresa para você ter a recuperação do cobre. Então vamos lá, placa eletrônica. O Brasil hoje não tem uma refinaria específica para esse tipo de material, para a recuperação de materiais preciosos. Então esse material ele é exportado para a Ásia e lá, através de processos químicos, eles são separados e recuperados. Então imagina o custo de mandar o material toneladas e toneladas para a Ásia, para você segregar e tirar um pedacinho de ouro, um pedacinho de platino. Então é bem alto mesmo o custo. Então, mais uma vez, o custo logístico é o que mata nesse transporte e nessa solução. Mas uma vez reciclado, o custo dele acaba sendo menor do que o custo, por exemplo, de extraí-lo ali da mineração? Como que a gente avalia o custo-benefício de um processamento ou de outro? Bom, o custo operacional, ele vai depender de cada uma das indústrias. Eu acho que o benefício maior é o meio ambiente, né? A partir do momento que a gente começa a utilizar esse processamento de refino do material, é muito mais barato do que a gente escavar, né? E, inclusive, o impacto ambiental. Eu acho que a parte mais importante para entender no setor é o seguinte, nós defendemos no setor que o impacto ambiental ele é consequência do trabalho de reciclagem. Então, quando a gente aumentar o consumo de reciclagem, naturalmente nós vamos estar diminuindo o consumo natural do produto, se assim eu posso dizer, né? E diminuindo o impacto ambiental. Então, muitas vezes o setor se ocupa com o impacto, mas não se preocupa com a reciclagem do produto, né? Cabe também existir leis que obriguem a indústria a aumentar seu consumo de reciclagem. Isso é fato,
né? Então, a economia circular já diz isso. Vamos aumentar o reuso do material. Mas a gente tem que ter uma obrigatoriedade, porque, mais uma vez eu falo, a indústria visa lucros. Então, você precisa incentivar e fazer com que o aumento do consumo do material reciclável seja maior, obrigando as indústrias a ter o maior percentual de uso desse produto. Bom, a gente já tem uma lei de gestão de resíduos até bastante eficaz e forte aqui no nosso país. Mas quando se trata, por exemplo, assim, eu fabriquei uma geladeira, quem deveria pegar essa geladeira na vida útil final dela deveria ser o fabricante, mas a gente sabe que na prática isso não ocorre, né? Como é que a gente pode melhorar esse processo? Vocês entram nessa cadeia para poder ajudar nesse processo? Ou existem indústrias que são cadastradas em fábricas maiores para que retire esses eletrodomésticos? Como a população, o que ela pode fazer, né, quando ela tem ali uma televisão, uma geladeira, um ferro, que não seja só jogar ali na coleta seletiva, mas entregar de uma maneira mais eficiente para que ela seja reciclada? Bom, esse ano fazem 10 anos ou 11 anos que a Política Nacional de Resíduos Sólidos foi implementada, né? Ela foi implementada com esse objetivo, que todas as indústrias que gerassem seus produtos, elas fossem responsáveis pela sua coleta e pela sua reciclabilidade. Porém, ela não obriga que a indústria faça ela mesma, mas que ela tenha que apoiar ou incentivar alguém do setor ou definir os agentes que façam essa coleta. É esse o papel do Instituto Nacional de Reciclagem. Nós fazemos a coleta de material no Brasil inteiro, segregamos e destinamos para os processamentos. Mas ela não é cobrada pelos órgãos governamentais como deveria de ser cobrada, né? Então, a obrigatoriedade, os volumes e os números, eles não são fidedignos àquilo da produção. Então, hoje você fala, tem uma indústria que fala que produziu 1 milhão de toneladas, porém, para que recicle 1 milhão de toneladas, mas você vê o processamento deles são de 10 milhões de toneladas. Então, há uma diferença aí e os órgãos governamentais deveriam de cobrar melhor isso. O setor está aqui à disposição, o Instituto Nacional de Reciclagem é bem estruturado, nós temos indústrias de reciclagem com 400 funcionários, 500 funcionários, com estrutura completa para atender. Só que essa demanda tem que vir e ela tem que ser gerada, né? Mais uma vez, qual é o problema? O que a população pode fazer? Procurar seu ponto de coleta na prefeitura, e aí a prefeitura tem que participar para que ela possa destinar, ou a cooperativa da cidade, né? Os catadores, então esses são os catadores autônomos e as cooperativas são os agentes iniciais. Então a população tem que levar esse produto. Mais uma vez eu entendo que é um produto econômico, né? Você tem processos de reciclagem em outros países que quando você compra o material, você tem uma taxa de reciclagem que você paga por esse produto. Então, por exemplo, eu comprei uma garrafinha ou uma lata, ela vem com um adicional de centavos que você paga para incentivar o setor da reciclagem. E você, quando devolve, depois do uso do produto, você devolve, quando você for comprar um novo, ou no supermercado, ou num ponto de coleta, você recebe esse dinheiro de volta. É esse modelo que você tem que fazer com que há um incentivo. A gente não tem essa política ainda definida nem aplicada, porém, seria um excelente incentivo. Mas, mais uma vez, o viés econômico ele é importante. Só a segregação em casa, quando a população separa. Vamos dar um exemplo que acontece em São Paulo. Você separa hoje o lixo seco e o lixo úmido. Quando você vai lá para baixo no seu prédio, ele é separado lá. Quando chega no caminhão de coleta, ele mistura novamente. Às vezes ele é todo misturado e o processo todo se perde, né? Então, não há um incentivo e não há política pública para definição desse processo, né? Então, quando ele volta de novo para a cooperativa, ele já está úmido de novo. Então, imagina a dificuldade que tem na cooperativa para segregar esse material. Além dos contaminantes. Quando você pega um material seco e você mistura com material úmido, ele tem todos os seus contaminantes de alimentação. E depois, para a limpeza, é muito maior, né? Alguns produtos são até perdidos, porque você não tem mais a limpeza e a claridade do produto, ele está contaminado, e aí você não consegue destinar. E agora falando sobre COP30, não tem tudo que a gente disse, tem tudo a ver com a questão das emissões de gases de efeito estufa, né? Que é o assunto principal que tem a ver com as mudanças climáticas que vão estar na conferência. Como é que o setor de reciclagem vai ter essa participação lá e como que vocês pretendem vender essa solução nessa diminuição da emissão de gases? Boa. Nós estaremos lá na COP no dia 10, no dia 11, participando de uma discussão da BDI, né, em que vai ser falado sobre a área de tributos. Mais uma vez, o setor de reciclagem entende que o incentivo e o apoio
a PEC 30 é o incentivo para o setor para aumento do consumo de produtos reciclados, né? Em lugar nenhum do mundo tem isso. Eu trabalho com outras associações do mundo. Nós temos um comitê que se reúne a cada 6 meses do Bureau Internacional de Reciclagem. Esse bureau é sediado em Bruxelas e a cada 6 meses nós temos o Conselho Mundial das Associações. Em lugar nenhum do mundo nós temos um impacto tributário. Apenas aqui, agora com a reforma tributária, que nós vamos pagar a caia cheia de 28% ou 26,5%, que é mais ou menos o número. Então, nós criamos a PEC, que é uma alteração na Constituição, né, um projeto de emenda à Constituição. Ela já tem um número, que é o número 34 de 2025, acabou de passar ter as assinaturas para tramitar no Congresso. E esse apoio ao setor, esse incentivo tributário, é um incentivo que vai aprimorar, vai melhorar, aumentar o consumo do produto reciclado em detrimento de produtos virgens. Como que nós vamos fazer isso? Quando a indústria comprar o produto reciclado, ela não vai ter, quando o cliente vende, não vai ter o impacto tributário de pagar o imposto e vai ter um benefício e um crédito para a indústria. Então, a indústria que comprar produto reciclado, além dela ter um preço mais acessível e menos impacto tributário, ela vai ter um crédito para usar na venda dos seus produtos finais. Em detrimento de quando você for comprar um produto virgem, que quando você compra esse produto, ele tem os impostos tributários já lá incididos. Então, o objetivo é isenção mais crédito. Tá? Na COP, nós vamos estar junto com a BDI discutindo esse sistema tributário. Mais uma vez, o setor defende o seguinte: o impacto ambiental ele é proporcional ao impacto reciclável. Quanto maior será o índice de reciclagem no Brasil, quanto maior será o índice de reciclagem no mundo, menos impacto tributário ou impacto ambiental teremos, né? Então, eu creio que esse é um mecanismo que a gente pode incentivar e apoiar lá na COP e demonstrar para o mundo. Olha, vamos aumentar o consumo de reciclagem? A hora que a gente aumenta o seu consumo de reciclagem, nós vamos ter menos impacto ambiental e, para isso, a gente tem que ter um apoio tributário. Não tem outro caminho, né? Se você não for econômico, o setor não anda. Como tudo, a indústria, mais uma vez, a indústria precisa lucro. Se ela não tiver um incentivo financeiro, ela vai continuar pretendendo o material virgem. Ah, mas uma hora vai acabar. Vai. Infelizmente, uma hora vai acabar. E nessa redução de emissões de gases do efeito estufa, o setor faz algum estudo que mostra como o setor de reciclagem impacta positivamente nesse processo, na emissão de CO2 e outros gases aí no processo industrial? Sim. Bom, o Bureau Internacional de Reciclagem está promovendo um estudo mundial, global, desses impactos das emissões. Ele não está finalizado, vai ser finalizado agora no fim de outubro e eu vou fazer o prazer de compartilhar contigo esses números, né? Consequentemente, nós vamos poder entender qual é a movimentação de reciclagem e como que vamos ter diminuição nesse impacto ambiental. Mas a gente não tem os estudos finalizados. Mas sim, essa resposta nós já temos. Aumento, sim, há diminuição de CO2? Sim, há diminuição de CO2 aumentando o consumo de reciclagem. Mas os números a gente não tem. O estudo está para finalizar. Importante essa pergunta e assim que a gente estiver disponível eu passo para você. E em relação, a gente tem várias notícias aqui que chegam no nosso país, que países estrangeiros, né, outros países, têm mandado para cá os seus resíduos para que a gente trate. Existe um benefício e um malefício nessa atitude, né? Explica melhor isso para a população entender o que é receber resíduos de outros países. Patrícia, excelente ponto para nós conversarmos. Bom, o mercado internacional de reciclagem, os traders internacionais, esses materiais são movimentados mundialmente com compra e venda de material. Nenhuma empresa em sã consciência, ou nenhum trader, ou nenhum comércio compraria produto contaminado. Há um índice de contaminação em cada movimento de material, há um índice suportável, que gira em torno de 1 a 2%. Mas essa história que o Brasil está importando lixo não é verdade. Infelizmente, não é verdade. O material que vem sendo importado são resíduos para tratamento e são insumos reciclados para uso da indústria. Só que, infelizmente, quando você pega uma carga contaminada, parece que todos os materiais estão contaminados e estão mandando lixo para cá. O Brasil não importa, não é permitido ao Brasil importação de insumos ou resíduos ou lixo orgânico, né, ou qualquer outro tipo de lixo. Existe, sim, uma grande diferença e o que a gente tem que começar a entender. O que é resíduo é uma coisa, o que é produto reciclado é outro.
né? São produtos totalmente diferentes. Esse produto reciclado, ele vai ser utilizado na indústria para transformação. Ele precisa ser preparado, ele precisa ser segregado, ele precisa ser limpo, ele precisa ser cortado, ele precisa ser adequado às necessidades da indústria. Quando há uma importação de algum material reciclado para o Brasil, esse material ele é previamente inspecionado, né? Ele é previamente definido, existem definições e características de cada produto e sua nomenclatura internacional, junto com suas margens e seus graus de impureza para que você traga. Então, o Brasil importa alguns materiais que são gerados em negativo, né? Então, há necessidade de importação para o consumo desse tipo de produto. Porque a gente não tem aqui no país o suficiente, seria isso, para reciclar e processá-lo de uma maneira mais barata, por isso que a indústria importa? Isso, na verdade, ou que a gente não tem o material previamente preparado, ele está jogado na natureza e não é coletado, né? Por custo logístico, por distância, por desconhecimento, né? Porém, há uma demanda para esse consumo desse produto. E o Brasil não gera suficientemente, então o pessoal traz de fora, né? Ou tipo importação de papelão, foi feito uma vez, né? Apesar que a demanda de consumo versus importação, ela é muito baixa. Então, por exemplo, foi importado no ano de 2024 5 mil toneladas. 5 mil toneladas é muito pouco, né? É praticamente nada pelo consumo total do setor. Então, há uma movimentação natural. Então, por exemplo, você tem dentro desses números materiais que são enviados, embalagens que são enviadas para o Uruguai e ela tem que retornar de acordo com um acordo que foi feito com a indústria. Então, a indústria manda para o Uruguai, mas ele tem que trazer a embalagem. Então, essa embalagem entra como importação. Então, muitas das vezes, há uma equivocada informação passada para a população. Então, esse movimento de comércio internacional existe entre materiais, mas não é aceito nenhum tipo de lixo. Esse tipo de material não é aceito na importação, nem na exportação. Hoje, para você exportar material, por exemplo, se eu for exportar qualquer tipo de material para a Europa ou para a Ásia, eu tenho que identificar qual é o tipo de material, classificar o tipo de material e apresentar relatórios daquilo que eu estou mandando. E também há uma inspeção prévia de órgãos independentes sobre o tipo de material que está sendo mandado. Então, nenhum país aceita o lixo. O objetivo de cada país é tratar seu lixo. Mas essa falácia de que o Brasil importa lixo não é verdade. Obrigada, Roger, pela sua participação. Espero que o setor aí cresça, que movimente ainda mais empregos, né, e impacte menos o meio ambiente, que essa é uma proposta da reciclagem, principalmente aí às vésperas da COP30. Bom, a reciclagem não é apenas uma questão ambiental, como a gente viu, né? Ela é uma política de clima, de desenvolvimento e de inclusão social. Para que o Brasil avance, é preciso definir metas claras, rastreabilidade e escala, transformando o que hoje é um desafio em oportunidade. Se o país conseguir dar esse passo, a reciclagem pode se tornar um exemplo de economia circular para o mundo. Até a próxima.